Tem alguns estudos falando que a gente demora 21 dias para construir novos hábitos. Então, assim, as pessoas elas desistem no meio do caminho, porque não querem viver o processo, só querem viver o final. Então, elas começam a procurar caminhos mais rápidos, mas que não vão ser sustentáveis. Esse que eu acho que é o maior problema, você começar a criar hábitos, não é hábitos reais para sua vida e começar a perder a mão pelo caminho. Olá, esse é mais um vídeo do Saúde Mental Fora da Caixa. Hoje a nossa convidada é a Laís. A Laís é nutricionista e ela veio agregar um pouquinho aqui para o nosso projeto. Laís, obrigada pela sua vinda. Eu que agradeço a participação. É sempre bom compartilhar com outro profissional um pouco sobre saúde mental. Eu acho importantíssimo um assunto que todo mundo deveria cuidar e sempre ter informação nova sobre isso. Laís, eu selecionei algumas perguntas que vieram da caixinha de perguntas, né, da caixinha do Instagram, onde vocês mandaram. E aí a gente vai bater um papinho sobre essas coisas, tudo bem? Combinado. Vamos lá. Nossa primeira pergunta é: o que você entende por saúde mental e como que você relaciona a alimentação com isso? Tá. Para mim, saúde mental é o equilíbrio emocional entre saber levar a vida de uma forma mais leve e mais Sim, consciente. A isso mesmo. alimentação, ela está muito ligada a isso. Por quê? Já você pode perceber quando a pessoa corta algum carboidrato por um tempo, ela fica com o quê? Mau humor. Então, a Sim. alimentação está totalmente ligada a isso. Vou dar outro exemplo também de neurotransmissores. A gente tem a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, a alimentação está totalmente ligada à mente. Tem até alguns estudos falando sobre relação eixo intestino-cérebro. Então, você alimentando o seu corpo bem, você também está nutrindo a sua mente. Então, tem uma ligação realmente entre a alimentação e a saúde mental. Verdade, verdade. Tem um ponto também, que provavelmente você já deve ter visto, né, assim, com seus pacientes, que é a questão quando a gente usa a comida, qualquer alimentação que seja, no meu caso é o doce, né? Todo mundo sabe que eu sou doida por doce. A gente usa a comida como uma forma de regulação emocional, né? Tô O como triste, que isso. vou comer. Tô cansada, vou comer. Isso é totalmente natural. Todas as pessoas trazem isso. E ok, tá tudo bem. Só que a gente entra num ciclo muito difícil de sair. Por quê? Tô muito triste hoje, mereço um docinho. Vou comer alguma coisa que me traz um conforto de eu vou me sentir muito melhor comendo aquilo ali. Só que a gente tem que começar a desvencilhar isso. Tô muito cansada? Então vamos lá. O que eu gosto de fazer para descansar? Vou para academia, vou ler um livro que eu gosto. É uma forma de distrair a mente. Então, sempre quando você entra nesse ciclo, é muito difícil. A única forma de conforto ser a comida. Então, eu sempre tento trabalhar isso, mas é super normal de acontecer. É um processo que eu consigo também tratar com os pacientes e eu também sempre indico a terapia, que é uma forma de desvencilhar a comida com é o outro escape, né, para não ter. Isso, sim. A gente acaba buscando esse prazer, né, na alimentação, porque é coisa rápida, né? Então, assim, é um prazer muito, muito momentâneo, ou, por exemplo, um outro prazer que nós temos muito hoje em dia são as telas, né? Então, é Distração. uma distração, né? Então, é muito estímulo, é dopamina pura, né? E aí é o que a gente costuma dizer, assim, que é dopamina barata. E aí a gente, às vezes, prefere comer, tá na tela, a gente prefere... Sei lá, algumas pessoas vão preferir usar o álcool, né? Ou qualquer outro tipo de substância, ou fazer compras, em vez de fazer algo que realmente vai ser um carinho pro cérebro, né? Um carinho com o corpo. As pessoas não pensam no autocuidado. Não. Parece que a fome precede a morte, né? Se não comer aquele negócio, eu vou morrer. Na verdade, não tem nada disso, né? A gente que vai educando, e aí nessa forma aí da questão da alimentação, mal educando o nosso cérebro, né? Querendo não são hábitos. Sim. Construção de hábitos não saudáveis. Exatamente. Né? Vamos lá, nossa próxima pergunta é: quais os desafios, tá, que você traz na sua atuação, que você presencia na sua atuação em relação à alimentação e à mente? Eu sempre uso uma frase com meus pacientes. A autocrítica, ela é muito boa, porque ela vai te levar a um ponto onde você quer chegar. Mas quando ela é demais, ela te paralisa. Verdade. Isso é para mim, isso é para meus pacientes. Outra coisa que eu sempre falo também, o perfeccionismo. Nossa,
Segunda-feira, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira só para dar um ponto inicial. Segunda-feira eu vou começar. Por quê? Eu preciso planejar isso, isso, isso. Às vezes isso aqui não saiu como conforme, o que as pessoas vão fazer? Deixar para lá. Então Uhum. isso é uma dificuldade que além de entrar na alimentação, como entregar um planejamento alimentar, um plano alimentar, eu preciso desvencilhar isso também, saber por que a pessoa não está seguindo. Por quê? A autocrítica não está deixando, então paralisa, ou Uhum. precisa de um cenário 100% ideal para iniciar Uhum. isso. Então, eu acho é um dos desafios que eu encontro também. Outro desafio que eu encontro dentro da nutrição, assim, são metas que as pessoas fazem que não são pequenas. Às vezes são metas irreais, né? Exatamente. E chega frustrado. Sim, sim. Vou dar um exemplo, assim, que a maioria das pessoas que eu vejo no consultório, eu quero perder 10 quilos em um mês. Primeiro que não é saudável. Talvez a gente nem vai conseguir aquilo ali. Sim. Mas a frustração dela, que ela criou, ela teve um resultado excelente, ela mudou hábitos, ela bebeu mais água, ela fez atividade Uhum. física, mas eles não enxergam isso como ponto positivo. Então, Sim. essa frustração, às vezes, é um desafio que, às vezes, só como nutricionista eu não consigo ajudar. A terapia, ela entra exatamente por isso. A gente tem várias Sim. outras patologias, como Uhum. compulsão alimentar, a gente tem os transtornos, Transtornos né? Então, assim, alimentares, só né? a nutrição, só cuidando do plano alimentar, eu não consigo sozinha. Não vai ser suficiente, né? Porque é Exatamente, eu um preciso ver. perfil comportamental também. Exatamente. É um desafio que eu enfrento muito no consultório. Sim, sim. Essa questão das metas que você falou é até interessante, porque a meta irreal, ela não é irreal para todo mundo, ela é irreal dentro daquilo que o Da paciente consegue, né? realidade. Dentro da realidade Uhum. daquele paciente. Então, tudo é um hábito, né? Mas eu sempre falo isso com os meus pacientes, porque a atividade física, juntamente com a alimentação, ela é uma dificuldade para mim. E eu sempre comento com eles o seguinte: se eu me propor a ir 6 a 7 vezes na academia, muito provavelmente eu vou falhar. Isso não é possível para mim, sabe? Isso não é real para mim. Uhum. Agora, se eu me propor a ir 3, 4 vezes, isso é real para mim. Você vai fazer o mínimo. Você conseguiu aquele mínimo? Fazer mais é Exatamente. excelente. Até que eu consiga consolidar, né, esse hábito. Então, não só o meu cérebro está entendendo, né, que existe um novo comando para aquilo, né, mas o meu corpo também está entendendo que aquilo ali está fazendo bem para mim. E a partir daí eu vou consolidando esse hábito, então eu vou deixando aqueles hábitos ruins, vou deixando aquela crença de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, né? E eu começo a ter esse novo hábito. Então, se eu começar a ir 2 vezes na academia e eu passar a ingerir mais água, a comer mais frutas, né? Ou a, sei lá, aumentar a minha quantidade de proteína, isso já é um ganho dentro da minha realidade. E vai ter resultado. E eu vou ter resultado. Com certeza ter resultado. Exatamente. Então, esse é uma prática, eu acho que correlaciona muito, né? Uhum. Tem alguns estudos falando que a gente demora 21 dias para construir novos hábitos. Então, assim, as pessoas elas existem no meio do caminho, porque não querem viver o processo, só querem viver o final. Então, elas começam a procurar caminhos mais rápidos, mas que não vão ser sustentáveis. Esse que eu acho que é o maior problema, você começar a criar hábitos, não é hábitos reais para sua vida e começar a perder a mão pelo caminho. Sim, sim, faz todo sentido. A nossa próxima pergunta é: alimentos que trazem mais saciedade quando a rotina está muito corrida? Vamos lá, a chave principal para a rotina corrida é a organização, planejamento. Se você consegue fazer isso, você não erra, você dá menos chance ao erro. Uhum. Então, eu vou te dar alguns exemplos que eu acho legal de ter em dias corridos assim. Uma fonte principal que, na hora de planejamento alimentar, que eu faço é colocar uma fonte de proteína. O que seria a fonte de proteína? Carne, frango, ovo, iogurte, whey. Algo prático no nosso dia a dia, que dá para Uhum. ele comprar e tomar Sim, sem sim. desculpas. Carboidrato de forma mais integral. Pão integral, macarrão integral, fibra, que são as frutas, chia, aveia. Vou falar também das gorduras boas, mas tem que tomar muito cuidado com a quantidade. Porção, Exemplo, né? isso. Abacate, as oleaginosas, que é as sementinhas, porque ali você vai igual a pipoquinha. Vai comendo, Uhum. comendo, comendo. Querendo ou não, são alimentos calóricos. Mas assim, é sempre bom equilíbrio, né? Eu sempre falo que na nutrição a gente pode comer de tudo, mas porcionado. Por isso que é bom ter um profissional, para você direcionar essas quantidades direitinho. Sim. Então,
nesse lugar dos alimentos, você acha que se a gente comer um pouquinho de cada coisa, né? Se a gente aprender, na verdade, né? A comer um pouquinho de cada coisa, a gente tem essa melhora. Com certeza. Sim. A próxima pergunta é: a diferença entre seguir a dieta e conseguir descansar, conseguir relaxar e conseguir viver uma vida funcional? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. A gente consegue manter os dois em conjunto. Porque, igual eu falei antes, restrição a gente não consegue sustentar. Então, sim, Uhum, você tem que ter um plano alimentar onde inclua seu momento de lazer, seu momento de comer, de sair com os amigos, festejar, e tá tudo bem. O equilíbrio é essencial, porque você vai levar aquele ali para a sua vida. Você vai deixar de sair com seus amigos porque você está com um plano alimentar? Não vai. uhum, Eu sempre falo que a gente tem que ter um planejamento, 80-20. 80% você segue direitinho, os 20% você vai sair e tá tudo uhum, bem. O negócio é cair e levantar, porque o processo ele não vai ser linear nunca, ele vai ter altos e baixos. Mas na hora que cair, levantou de novo e tá tudo certo. Voltou aquela rotina, sem fazer loucura, sem nada. uhum. Esses 80-20 que você pontuou é uma coisa que você usa também, assim, no Com seu dia a certeza, no meu dia? dia a dia. É algo que eu preciso colocar na cabeça dos meus pacientes, porque, por exemplo, eu vou sair. Gente, tomar um sorvete, quando eu estou me vendo tomando sorvete, nossa, nutricionista vai comer sorvete. Que absurdo. Gente, eu sou pessoas como vocês. Eu vou comer fora, eu vou comer coisas fora da minha dieta. Só que eu planejei aquilo. Eu treinei no meu dia, eu bebi água suficiente, eu fiz uma estratégia que eu vou sair, vou tomar aquele sorvete ali, tá Uhum, tudo bem. Não vou me culpar por causa disso, mas porque é planejado, tá dentro do que eu faço para mim. Como, por exemplo, tem alguns pacientes meus que pedem chocolate na dieta e eu ah, eu faço. pediria também. E eu faço, tá tudo bem. O negócio é, se eu te restringir disso, você vai comer escondido. Vai adiantar? Não adianta. Eu prefiro que você tenha essa confiança em mim, que eu vou passar para você. Inclusive, tem um caso de uma paciente minha, que ela fez um acompanhamento comigo. Primeiro mês, ela falou assim: não, tira o chocolate da minha dieta. Tirei. Segundo mês, ela falou: coloca um chocolate para mim que eu tô precisando muito. Coloquei. No terceiro, ela voltou falando assim: Laís, só porque você colocou na minha dieta, eu não quero mais comer chocolate. Então, foi tipo assim, eu trabalhei algo que estava na mente dela. Uhum. Porque talvez a proibição, ela queria. Na hora que eu coloquei, ela falou assim, já tem minha dieta, não tem porquê eu ficar comendo muito se Talvez tá começou a calculado. comer de forma moderada, né? Fez até mais sentido ali para ela Exatamente. do que ficar naquele lugar, né? Assim, de que eu não posso, então eu quero, não posso, então eu quero. É Acaba sendo restrição. um padrão de repetição completamente disfuncional, Exatamente. né? Então tá, vamos para a nossa última pergunta, tá? Você já falou dos alimentos aqui, mas quais dicas básicas que você daria para todas as pessoas? Porque a gente sabe que dieta é algo muito pessoal. Não existe uma Individual. dieta, né, que ela vai dar para todo mundo. Dieta é muito individual. Mas quais dicas básicas que você daria assim? É ser humano, essas dicas básicas aqui, elas vão valer para todo mundo. Faça atividade física, algo que você goste, nem que seja uma caminhada, mas faça exercício dentro de casa. Coloca uma televisão, faça. Uhum, Leva no mínimo 3 litros de água todos os dias. Vai ter que bater essa meta. Ingerir frutas, 3, 4 frutas no dia. Proteína em todas as refeições, como eu falei antes, né? uhum, O iogurte, o ovo. É... E comer saudável. E se permitir, às vezes, sair. Porque isso também faz parte de todo o processo. Mas não exagerar. É ter equilíbrio realmente em todas as uhum. refeições. E o básico é isso. É ter uma rotina saudável. É aquela famosa frase de desembalar mais e descascar menos. É realmente deixar um pouco mais industrializados e usar mais as verduras, as frutas, os legumes, nas porções adequadas. E procurar um profissional, que é sempre bom para orientar. Sim. Tem uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer, que é a seguinte: como que você observa a relação com a comida e o tanto que isso afeta o humor, né? Você deu um exemplo da sua paciente que, né, ficou um pouco irritadiça ali por causa do chocolate, né, do doce, mas talvez algum outro tipo de alimento, talvez, sei lá, cafeína, né, ou a retirada, por exemplo, de muito carboidrato. Como que você faz essa relação entre alimentação e humor? Então, existem estratégias nutricionais, tá? Que realmente tem as low carb, jejum intermitente, não sei se você Uhum. já ouviu falar sobre Já, isso. já vi. A low carb, eu sempre falo assim, são estratégias para você manter um mês.
com acompanhamento e olhe lá, tá? Realmente vai afetar o humor, carboidrato. Igual eu falei lá no início, quando você me perguntou de saúde mental, o equilíbrio, o carboidrato, ela realmente está ligado ao humor da pessoa. Então, como que eu vou perceber que a pessoa está ficando irritada? Essa seria a pergunta mesmo, né? Isso. Fazendo um acompanhamento semanal. Entendi. Se eu vejo que a pessoa não tá lidando certo com aquela alimentação, ela não tá tendo um acompanhamento que eu gostaria, que ela não tá... Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo da minha paciente. Iniciou low carb, baixou o carboidrato dela. O humor foi lá pro chão. Realmente tem uma queda Tem mesmo. relação tá? direta, Totalmente. Então, consequentemente, a energia cai, então o treino dela caiu, o humor dela não teve... Foi muito para baixo, ela não estava com humor legal como ela gostaria, e querendo ou não, o humor leva para de trabalho, para dentro de casa, e acaba afetando outras áreas sociais também. Então eu estava percebendo que não estava sendo legal para ela. Então, com o acompanhamento semanal, eu consegui realinhar para ela subir o carboidrato dela e tá tudo bem. Por quê? Eu sempre explico quando eu entro com essas estratégias assim, que não é o resto da vida. A low carb, jejum intermitente, cetogênica, ela não é um estilo de vida. São estratégias que você vai ficar em pouco tempo. Tá? Então Então não é dá para levar assim. para o longo prazo, né? Não. São estratégias que, igual você falou, individual. Para alguém vai dar certo, para outras não vão dar. Então, por isso que é sempre bom fazer um acompanhamento mais próximo para entender se a pessoa está aderindo, se não está, se é consistente com a rotina daquela pessoa. Se não for também, tá tudo bem. A gente tem a reeducação alimentar, que é realmente um estilo de vida que você vai levar para sempre. Para sempre. Sim. Entendi. Seria essa a pergunta mesmo? Sim, seria isso mesmo, né? Acho que serve para todo mundo isso, né? De pensar no que é coerente para ela, para a vida dela de forma geral, né, como um todo. Tentar equilibrar ali as porções, né? E no sentido da questão do humor, né, em relação à comida, você falou, né, fazer esse acompanhamento semanal. Isso. Né? Sempre. Igual pra gente, você falou da cafeína. Algumas pessoas têm a sensibilidade à cafeína, algumas não têm. Então, assim, a gente tem que fazer teste ao longo do tempo para entender. Tem pessoas que a cafeína fica super ansiosa. É uma das perguntas que está no meu questionário. Você é ansiosa? Sim. Você desconta isso na alimentação? Ou deixa de comer? Isso também é um problema. Sim. Os dois lados vai ser um problema. E o que a cafeína Todos os dois faz? extremos, né? Exatamente. O que a cafeína faz? Ela vai te acelerar. E é um tiro no pé. Por quê? Você fica acelerada, você não dorme bem, você não come bem, você não dorme bem, não treina bem. Você fica num ciclo assim vicioso. Então a cafeína também é algo bem específico. Se eu ver que a pessoa está dando algum sinal para mim, nesse questionário semanal, eu já tiro da alimentação. Então é algo bem individual mesmo. Sim. Então, esse acompanhamento de perto, ele faz todo sentido. Totalmente. Né? E ele também faz toda a diferença. Total. Questão de resultado, questão de adaptação, porque a sua rotina vai mudar. Por exemplo, amanhã você trabalhou outro horário. Sim. Então, vai ter essas alterações e o acompanhamento semanal é bom por causa disso. Sim, entendi. Laís, obrigada pela sua vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço.